Que legal, meus amigos. Mais um momento nosso aí de EBD. Deixa eu acionar o relógio aqui. Bom, obrigado aí pela oportunidade de estar entrando aí, não sei, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, de estar entrando aí no seu lar. Fica aqui nossos agradecimentos. Eu sou o Aguinaldo aqui da cidade de Itaguaí. Nós vamos estar comentando aqui a lição Betel, que tem por tema membros da família de Deus. Então eu vou pedir para você, não saia daí, não deixe de se inscrever caso não seja inscrito, acione o sininho para você receber as novas notificações, compartilhe, deixe o seu like aí, o seu joinha e não deixe de deixar o seu comentário aí se esse conteúdo foi benéfico para você. Nós não estaremos dando uma aula, nós estaremos sempre, como sempre, fazendo um resumo, um breve resumo, para que possa juntar aí ao seu conteúdo, meu nobre amigo professor, e contribuir aí com a sua aula de domingo, ou seja, o dia que ela aconteça na sua igreja. Não se esqueça que a aula você prepara, mas dentro da aula há uma mensagem, e essa mensagem só o Espírito Santo pode te dar, e é ela que vai causar um impacto na vida dos seus alunos. Professor impactado com a palavra são professores que impactam, que causam marcas na vida dos seus alunos, tá bom? Então, ore pela sua aula, ore pelos seus alunos, fale de Deus para eles e Deus irá falar deles para você e lhe dar a mensagem que eles precisam de ouvir. Vamos aqui ao nosso texto áudio, sem mais delongas. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o nosso textuário, Efésios 2,19. A verdade aplicada diz: o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. Os objetivos dessa lição é apresentar a posição de Israel diante de Deus, explicar como o sacrifício trouxe a paz, o sacrifício de Cristo, e falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. O texto de referência, nós, como de costume, não vamos ler para ganharmos tempo, está baseado em Efésios 2, de 11 a 14. A introdução dessa lição diz assim: após sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, Paulo agora trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez a barreira que havia entre judeus e gentios naquele tempo. Então, eu quero ler aqui, antes de qualquer coisa, para vocês. Não, mas antes de eu ler, deixa eu falar sobre gentio. Quem são os gentios? Quem são os gentios? A expressão gentios vem do grego etnos ou helenos e vem do hebraico goim, que quer dizer povos, nações, pagãos. Tá bom? Então, por isso que ele está falando aí de gentios. Gentios são todos aqueles que não descendem de Abraão, que não são judeu de sangue. Os judeus os consideram gentios, longe de Deus, afastados de Deus. Por exemplo, se a gente ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, a parte B diz, quando Davi está falando, ele diz assim: quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que ele está falando de incircunciso? De uma pessoa gentílica que não tem a promessa de Deus. Que não tem a promessa de Deus.
essa aí é uma pessoa que para os judeus é considerado um gentio. Deixa eu ler aqui também 1 Coríntios 10, 32, pode ser que dê até para você usar aí, meu amigo professor. Diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Teologicamente, nós temos três povos: judeu, os descendentes de Abraão, os gentios, que não descendem de Abraão, e a igreja. Então, se nós temos judeu que se converte a Cristo, gentio que se converte a Cristo, isso desemboca numa igreja, isso gera igreja. Então, a igreja, ela é a junção de judeus e gentio, formando o corpo de Cristo, a igreja. Então, um judeu se converte, teologicamente, ele é a igreja. Um gentio se converte, teologicamente, ele é igreja. E é o que nós temos aqui, ó, um novo povo formado por Deus. Quem é esse novo povo? A igreja. De Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos lá para Tito. Timóteo. Tito 2, 14. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quem é esse povo? A igreja. Entendeu até aqui? Três tipos de povos. E aí nós temos, éramos gentios na carne, chamado incircunciso. É aquilo que eu falei antes, era considerado o povo sem promessa, um povo de fora da promessa de Deus, um povo maldito pelos judeus. Então, ó, éramos chamados gentios na carne, chamados incircuncisão. Éramos gentios na carne, chamados incircuncisão ou incircuncisos. O que era a circuncisão? Bom, se a gente lê Gênesis 17, te aconselho depois que você leia Gênesis 17, a partir do 9, vai falar sobre a circuncisão, quando Deus vai mudar ali o nome de Abraão, vai mudar o nome de Abrão, vai mudar o nome de Sarai, e vai fazer um pacto ali com Abraão. Então, na verdade, o que é a circuncisão? A circuncisão é a removida da glande do órgão genital masculino. Então, depois você dá uma estudada melhor nesse assunto aí, é bom que você vá inteirado para a sala de aula. Se você puder tiver foto, slide para você utilizar, utilize, porque isso é aprendizado, e aprendizado de qualidade para a turma, para sua turma, para sua igreja. E isso aqui era feito na carne. Por isso que quando fala da circuncisão na carne, porque a circuncisão hoje, ela já não é mais na carne. Ela é um pacto espiritual de um coração marcado pelo evangelho, pela mudança, pelo caráter. Tá bom? Ó, o 1:2 diz: éramos sem Cristo e sem esperança. Então, existem momentos que essa palavra é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos. O teólogo William Hendricks faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios. Naquele tempo estávamos sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Éramos sem Cristo e sem esperança. Vivíamos como um barco à deriva, como alguém que não sabe para onde vai, como alguém sem rumo, como alguém que tem uma esperança, não somente nessa vida, mas numa vida posterior. Vivíamos assim, mas em Cristo
o sol da justiça brilhou. Em meio a um céu nublado, o céu se abriu e podemos contemplar o sol que brilhou para iluminar as nossas vidas e nos trazer esperança em Cristo. Olha que coisa legal, se a gente compreender isso, o nosso coração salta, palpita de prazer. Isso é uma coisa louvável. Cristo é a razão da nossa esperança. Glória a Deus pelo Cristo vivo que reina. 1:3 diz: éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Não tínhamos direito à promessa, não tínhamos direito. A aliança foi feita com Abraão, a aliança foi feita com o povo judeu. Eles eram o povo exclusivamente da aliança. Mas a bondade e a misericórdia de Deus nos trouxe, nos alcançou. A bondade e a misericórdia de Deus foi o motivo de nos agregar a eles. Eles seriam o povo, ou os povos, o povo, tá certo? O povo. Eles seriam o povo que criaria nas outras nações o desejo de servir a Deus. Eles seriam o povo que geraria nas outras nações, vendo-os, fome por Deus. Só que eles falharam. E nós, como igreja, que temos hoje o dever de gerar no mundo, que as pessoas possam olhar para nós e criar em nós fome por Deus, nós também estamos falhando assim como eles falharam. Nós estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram. A autoconfiança, o orgulho por ser evangélico, o orgulho por ser de uma determinada denominação, o orgulho por ser talvez da maior igreja do bairro, da cidade. Estamos desembocando na mesma temática deles, como se Deus fosse exclusivamente nosso e coubesse dentro da caixinha da nossa religião. E devido a isso, estamos desembocando no mesmo erro, o erro de não provocar nos homens vontade de servir a Deus. Muito pelo contrário, estamos aí partindo para uma bancarrota e muitas pessoas não estão querendo servir a Deus por causa de alguns péssimos testemunhos cristãos. Vamos para 1:3. Deus não nos chamou para isso, hein? Olha Tito, hein? Povo exclusivamente seu, especial, zeloso e de boas obras. O 2 diz: a unidade do corpo de Cristo. Esse será o nosso assunto abordado aqui, a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo é a junção de judeu e gentil formando a igreja. Judeu, gentil formando a igreja. Vou até sugerir aqui um hino para você cantar na sua escola dominical no domingo. Aquele hino: somos corpo, assim bem ajustado. Acho que tem tudo a ver com essa lição. Se encaixa aí e pode ser um momento aí de adoração coletiva a Deus. Estávamos longe e chegamos perto. Estávamos distante, nossa, muito distante. Estávamos sem esperança, sem rumo, como eu já falei. E a obra expiatória realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais e religiosas entre judeu e gentil. E Paulo usa duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. A situação do povo gentílico era semelhante a um navegante que sem bússola ou guia flutuava em um navio sem leme à noite, sem estrelas no meio do mar tempestuoso.
e longe do porto. Estávamos sem rumo, à deriva. Olha o nosso estado. Misericórdia. Louvado seja Deus pelo Cristo vivo. Deixa o seu comentário aí, dá uma fala aí de que você entende dessas circunstâncias que vivíamos e hoje podemos estar mais perto do Cristo vivo. Nosso antes incluía estar separado de Deus, nosso hoje inclui estar perto e salvo por essa graça que é contagiante. Oh, aleluia! Estávamos longe, mas chegamos. Estávamos sem reconciliação e alcançamos paz. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. Do homem, a paz que excede todo entendimento, não a que o mundo dá, mas a paz que transforma o homem ao se reconciliar com Deus. É aquela paz que só Cristo dá. A paz genuína, só Cristo dá. Qual é a paz genuína? A paz genuína é que em meio à guerra você consegue ter equilíbrio. Só tem paz na guerra quem está preparado para isso. E aí, estávamos sem reconciliação e alcançamos paz, a paz de Cristo. Aquela paz que quando os discípulos estavam perturbados após a ressurreição, ele entra na sala, no cenáculo e diz, paz seja convosco. Ele estava em momento de inquietação, mas chegou a paz e a paz trouxe o apaziguamento ali da situação de inquietação que eles viviam. Isso é paz. É em meio à tempestade, você descansar e saber que tem alguém que zela por você e há um propósito estabelecido para essa situação. Amém? Éramos dois povos e nos tornamos um só. Éramos judeu e gentil. Hoje somos igreja. Comungamos da mesma fé, comungamos do mesmo Deus, comungamos da mesma palavra, comungamos do mesmo Espírito. Poderemos até ter divergências interpretativas, de opiniões, mas nunca deveremos nos odiarmos. Jamais isso deve fazer parte da nossa vida. No templo antigo havia uma parede que separava os judeus dos gentios, onde um gentio era proibido de avançar. Agora em Cristo não existe mais essa parede no templo. Bom, no templo existia uma parede que se chamava para separar o gentio do templo, havia uma parede no átrio, que se chamava ali Soreg. Soreg era uma parede que tinha lá uma plaquinha proibido ultrapassar sob pena de morte. Dali o gentio não podia ultrapassar. No templo havia parede que separava o povo do sacerdote, sumo sacerdote. E no lugar santo havia uma cortina que separava o santo dos santos. Então o sacerdote ia até a cortina, onde tinha o altar de incenso, mas não passava a cortina, salvo uma vez por ano. E quando Jesus morre, essas separações elas são quebradas, dilaceradas, rechaçadas. E a máxima de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente ficamos livres dessas separações, dessas cadeias que nos distanciavam tanto de nós mesmos quanto do próprio Deus. Então, a liberdade em Cristo
para nós adorarmos, para nós obedecê-lo e para nós servi-lo. Tá bom? Vamos aqui para o 3, tópico 3, que diz edifício de Deus. Quem são os edifícios de Deus? Eu sou um edifício de Deus. Você é um edifício de Deus. Glória a Deus por isso. Somos o seu edifício, ou seja, somos a sua morada. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nota aí para você também, de repente, usar aí na sua aula, caso seja preciso. Diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Cooperadores, lavoura e edifício de Deus sois vós, diz a palavra do Senhor. 3:1 diz: o fundamento dos apóstolos e profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas, além de tornar os dois povos o reúne em um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos. O que conhecemos hoje como igreja? É como uma casa santa completamente edificada na rocha. A pedra angular é Cristo e o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. O fundamento dos apóstolos e profetas. Qual o fundamento? O fundamento é a obra reconciliativa de Jesus. Esse é o fundamento da Bíblia. Anunciar a Cristo, pregar a Cristo, falar de Cristo, falar dessa reconciliação que nós em Cristo temos. Então, a obra de Jesus Cristo não apenas nos reconciliou, mas além de nos reúne num projeto, de um edifício, de uma chamada Congregação dos Santos. Ou seja, todos os santos juntos. Não está se falando aqui de uma congregação local, visível, de uma congregação invisível. Nossa posição no edifício de Deus. Para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício e em cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Paulo nos apresenta a igreja como um edifício que cresce dia a dia, indicando assim uma construção progressiva e contínua. Importante também notarmos que a figura do edifício aponta para o aspecto da coletividade. Ou seja, somos uma construção que cresce, uma construção que se desenvolve. E não pode crescer torto, não pode crescer desalinhada, não pode crescer fora do prumo. Tem que ter prumo, tem que ter linha. Senão tem um crescimento condenado. Qualquer edifício onde ele tem um desvio de alinhamento ou de prumo, ele é condenado. Quantas obras você já viu aí parada? Grandes obras paradas por erros técnicos. E que acabou deixando a obra paralisada, ociosa, sem poder concluir. Muitas das vezes não tem nem como recuperar a estrutura. Somos um edifício em crescimento, hein? Então, tem que estar aí alinhado, prumado com a palavra de Deus.
O 3 diz, morada de Deus no Espírito, e nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus, como os gentios estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador, mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada no templo, ele nos tornou o seu próprio templo. E aí tem um texto que eu acho muito bonito. Como nós estamos falando de Efésios, eu vou ler ele em Efésios mesmo, que eu acho assim, muito top. Todas as vezes que eu leio, eu me regozijo por esse texto. É o 2:22 de Efésios. No qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que lindo! É Deus habitando em nós no Espírito Santo. Isso é sobrenatural, isso é metafísico, é surreal. Isso é coisa de Deus, isso é divino. Só com sensibilidade espiritual a gente consegue perceber a tônica dessa fala. E o próprio Deus passa a habitar em nós, criaturas mortais. A teologia não explica isso. Isso se vive, isso se desfruta, se goza desse momento e dessa comunhão com Deus. Bom, nós estamos chegando ao fim de modo gostoso dessa lição. Vamos concluindo aqui nosso tema e fechando a conclusão, diz: Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que somos mais estrangeiros, mas já não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos da família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Glória a Deus. Eu te desejo, meu amigo professor, excelente aula para você, mais uma vez que o Espírito Santo te usa sobrenaturalmente. E como eu sempre te aconselho, vai com gana para a sua aula. Vá com vontade de lecionar, independente da quantidade de alunos. Vá vibrando. Que essa lição arda e queima dentro de você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que o Espírito Santo te use de maneira sobrenatural, valorize o chamado que Deus colocou nas suas mãos. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula.